Rádio da Cidade. Agora, na Rádio Metrópole, 6 em ponto. 6 em ponto. As primeiras informações do dia. 6 em ponto. Comece o dia bem informado aqui na Rádio Metrópole. Olá, bom dia, excelente quarta-feira para todos vocês. Que bom, estamos aqui de volta no 6 em ponto. Meu nome é Valona Gualu, estamos aqui juntinho com você até as 7 horas da manhã. Chegue mais, viu? Manda um abraço para você que está acordando agora, para você que já está aí na orla, ou na academia, ou em casa mesmo fazendo seu exercício. Tenha um excelente dia, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Desejo muito boas energias para você, tudo de bom, muito amor, muita paz no seu coração. Positividade, hein? Muitas coisas boas hoje vão acontecer, hoje é o melhor dia da sua vida, agradeça. Para você taxista, para você motorista de aplicativo que já está aí na rua trabalhando, virou a madrugada, para você que está entrando, saindo do plantão, seja profissional da saúde, seja agente de portaria, um bom dia para você. Participe aqui com a gente, 3505-5000 é o telefone fixo da Metrópole. Você pode também mandar sua mensagem de texto pelo 981553258. Mande sua mensagem, mande sua dúvida, pergunta para o entrevistado, demanda do seu bairro, da sua rua, do seu município. Um beijo para todos vocês aí do estado de Sergipe, do interior do estado da Bahia também. Fique aqui com a gente. Júnior, bom dia. Bom dia, Valona Gualuz, bom dia aos nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Metrópole, aos telespectadores que nos acompanham através da TV Band e você também, carinhosamente chamado por Valona de Seguimores, que nos acompanham pelo youtube.com/portal Metro. Júnior, você gostou do meu cabelinho novo? Gostei, fez uns cachinhos, né? Deu uma diferenciada, renovada. Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Não confundam. Mudar um pouquinho, né? Sempre bom, né? Sempre bom, sempre bom. Júnior, daqui a pouco a gente vai bater um papo com Cláudio André de Souza, ele é cientista político, mestre e doutor em ciências sociais. Cláudio também lançou um livro recentemente com o doutor Jaime Barreiros, que esteve aqui ontem com a gente. Vamos falar aí sobre análise das eleições. Vai ter um papo sobre política aí com ele. Mas antes, vamos para os destaques dos jornais de hoje. 6 em ponto. Notícias da manhã. Começando com os principais destaques do jornal à tarde. Cilindro explode em unidade da Braskem de Camaçari. Uma fagulha que caiu em um vazamento de gás ocasionou a explosão de um cilindro na planta de PVC da unidade da Braskem, no polo petroquímico de Camaçari, causando apreensão entre os trabalhadores, mas sem deixar vítimas. Disseminação da Covid volta a nível de descontrole. Taxa de transmissão do vírus chegou a 1,10 no país. Situação na Bahia é estável. A Bahia não está entre os estados que registraram aumento. Legislativo, composição da Câmara favorece gestão de Bruno Reis. Amapá e bairro de Salvador sofrem com falta de energia. O Amapá registrou um novo apagão total na noite de ontem. O incidente atingiu as 13 cidades afetadas pelo apagão anterior no início do mês. Em Salvador, na madrugada de ontem, bairros como Patamares, Pituaçu, Cabe, São Cristóvão, Imbuí, Cajazeiras, Retiro, Pituba, Federação, Itapajipe, Lobato, São Marcos e Canabrava ficaram sem luz. Eu não percebi, eu acho que talvez na região do Imbuí. Na sua ficou, Júnior? Na sua região teve? Não teve apagão, não. Só se foi em algum horário que eu não estava em casa, né? Difícil você perceber por causa do seu nome, né? Seu nome já gera... Já tem luz, né? Mas podia ter parado o ventilador, então não foi de madrugada, né? Ou então foi em horário que eu não estava em casa. Algum momento. Vamos lá para os principais destaques do Jornal Correio. Bolsonaro ameaça revelar países que compram madeira ilegal da Amazônia. E loucos pelo Porto, multidão lota a praia mais famosa da Barra para festejar o primeiro dia de acesso liberado e ignora cuidados básicos para evitar contágio. Tem aqui uma foto do Porto da Barra lotada. Crise mesmo após reabertura. Mais de 60% dos restaurantes e bares operam no vermelho. No estado, a maioria dos estabelecimentos amargou prejuízos desde a retomada do setor, diz a Brasel. O percentual é 8 pontos acima da média nacional. O Ministério altera a estimativa de inflação e projeta índice maior.
Calorada na Câmara, quem são e de onde vêm os 17 novos vereadores de Salvador? E para encerrar os principais destaques dos jornais de hoje, aqui no Metro 1 traz um destaque na capa. Geraldo Júnior ganha apoio público de maioria para ser reeleito presidente da Câmara de Salvador. Além do voto dele próprio, ele reuniu 22 apoios dos 43 vereadores da casa até às 18 horas e 32 minutos de ontem, dia 17. O presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior, já tem votos suficientes para se reeleger na Câmara Municipal, de acordo com o levantamento feito pelo BNews e pelo Metro 1 junto aos vereadores e contabilizando os votos. Que bom, né? Boas notícias. Júnior, a gente encerra aqui os principais destaques para os nossos ouvintes, telespectadores ficarem bem informados. Podem continuar aí pelo metro1.com.br se atualizando durante o dia. E agora a gente vai bater um papo com Cláudio André de Souza, cientista político. Vamos lá? Metrópole Entrevista. Olá, Cláudio, bom dia, seja muito bem-vindo ao 6 em Ponto, um prazer recebê-lo aqui para a gente bater esse papo, como vai? Bom dia, Valana, tudo bem? É uma maravilha estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes. Então, só para apresentar vocês, eu falei rapidinho, Cláudio é cientista político, mestre e doutor em Ciências Sociais pela UFBA, professor de ciência, adjunto de Ciência Política da Unilab e filiado à Associação Brasileira de Ciência Política. Lançou em outubro, ao longo do programa a gente vai falar com Jaime Barreiros, o Dicionário das Eleições, mais de 650 verbetes e 230 autores. Mas, Cláudia, eu queria que você começasse falando sobre uma análise aí dessas eleições de 2020. E a gente teve agora as eleições municipais nesse último final de semana. Como é que você analisa o cenário político de Salvador? Valana, eu vejo, antes de mais nada, que a gente deve considerar a pandemia, né, como algo que interferiu nas eleições, sobretudo quando a gente olha a taxa de abstenção em todo o Brasil. Nós tivemos um recorde, né, um acréscimo impressionante. Em outras capitais, nós tivemos um aumento de mais de 100%, né, de abstenções. Em Salvador, tivemos 26,9%. Então, ficou acima na série histórica, né? Desde 96 foi um recorde, mas eu diria, entre aspas, né, que foi uma abstenção aceitável. Eu vejo que nós tivemos uma eleição de continuidade, né? Então, o prefeito Assemineto conseguiu transferir os votos para o candidato Bruno Reis, que se tornou prefeito eleito. E o interessante é que há uma novidade aí no comportamento eleitoral do eleitor soteropolitano. Por quê? Primeiro que esse eleitorado aprovou, né, de forma expressiva em 2018 o governo Rui Costa, né, e também foi um eleitorado que se comportou aí pela continuidade, né, do mandato do governador Rui Costa. E agora, em 2020, teve uma votação expressiva para continuar esse legado, né, do prefeito Assemineto elegendo o candidato Bruno Reis. Então, eu vejo que foi um cenário que as oposições não conseguiram apresentar um nome com mais força eleitoral. É importante a gente destacar a força do recall, né, quando os candidatos se recandidatam lá na frente, né, e conseguem partir com um patamar de votos. Isso ocorre, inclusive, com os partidos apoiando e construindo candidaturas em torno dos deputados federais, né? Então, é um padrão de representação política também observável em todo o Brasil, e essa estratégia do governador Rui Costa não deu certo, né? A tese da pulverização tinha como grande mote a divisão, né, dos 4 candidatos, né, em segmentos diferentes da cidade, e deu para perceber que não conseguiram, de fato, obter êxito, né? Então, foi uma tentativa de forçar o segundo turno, e a gente viu que a votação ficou abaixo do esperado. Inclusive, o candidato Bruno Reis saiu muito bem nas bases eleitorais, em que o deputado federal Pastor Sargento Isidório conseguiu muito voto lá em 2018. Então, Bruno Reis conseguiu neutralizar, né, essa força política do Pastor Sargento Isidório nas áreas que a gente costuma dizer que são do miolo de Salvador, né, que tem uma influência direta aí do trabalho social feito pelo Pastor Sargento Isidório, que
foi aprovado nas urnas lá em 2018. Então, foi um cenário de continuidade, um cenário muito tranquilo para Bruno Reis. Maritânia, ela diz aqui pelo YouTube, faz um comentário, com o que você está falando, tem a ver com o desestímulo do eleitor com a política e com a pandemia. A gente, nesse processo aí de campanha, eu via muito isso, né, de as pessoas desacreditadas na política. O que você pode falar sobre isso, Cláudio? Eu vejo que tem essa parcela, sim, né, e isso aparece como indicador diretamente nos votos brancos e nulos. Entendeu, Valana? É interessante que lá, olhando os votos brancos e nulos, a gente, de fato, consegue medir, né, o que tem acontecido na cidade. Mas, pelo que a gente consegue ver aqui, partindo de uma inferência, inclusive nacional, né, é possível dizer que foi a pandemia. O medo de votar, a dificuldade de entender se o processo garantiria uma segurança sanitária, certo? Então, essa variação, né, no aumento das abstenções em todo o Brasil tem uma relação muito intrínseca com essa questão que a gente está enfrentando desde março, né? Então, isso inclusive influenciou o formato da campanha, né? As atividades, funcionamento dos comitês, a forma pela qual os candidatos se apresentaram para os eleitores. De fato, quem tinha mandato, né, quem já tinha uma história, uma trajetória na política, largou na frente, mas, inclusive, foi surpreendente essa renovação de 40%, né, das cadeiras da Câmara Municipal de Salvador. Então, eu vejo que a pandemia afetou muito esse padrão aí de comparecimento às urnas. Isso que eu ia te perguntar em relação à composição da Câmara de Salvador. Você acha que esse número da renovação foi esperado? A expectativa era um pouco maior, menor? Como é que ficou esse resultado aí? Eu tinha a expectativa, né, de ter uma renovação de perto aí dos 50%, porque dialoga bastante com o padrão também, como eu já disse, de uma série histórica que a gente analisa, e olhando a taxa de renovação, é possível, né, perceber que Salvador se manteve aí na média. Essa renovação, ela está muito atrelada à conquista, né, das 17 cadeiras por vereadores que nunca exerceram mandato. Em geral, né, tem uma relação muito forte com a própria dinâmica de representatividade na cidade. Então, é algo muito dinâmico, né, como os candidatos se apresentam e como eles vão falar, né, e estabelecer narrativas em torno de interesses, né, e questões que, de alguma forma, estão ali no cotidiano da cidade. Eu comentava nas redes sociais que, por exemplo, há 8 anos atrás, a gente não imaginava ter candidatos motoristas de aplicativo, né? Então, agora é uma novidade. Nós temos agora, em todo o Brasil, né, candidatos que trabalham e representam esse segmento importantíssimo atualmente da mobilidade urbana. Então, é algo que eu percebi que ficou aí no patamar, né, da média, e que, de alguma maneira, movimenta a relação de representação política dos eleitores com a Câmara Municipal. Então, isso daí é muito interessante, como gera confiança política, porque também tem isso, né, Valana? Há uma parte do eleitorado que preza pela renovação e entende que há uma importância de colocar novos nomes dentro do legislativo. Cláudio, quando a gente fala em renovação, né, nessas mudanças, como você falou aí, dos trabalhadores, a classe trabalhadora entrando para o jogo político, para a candidatura de vereador, enfim, a gente teve uma novidade, né, eu acredito que seja novidade esse ano, do coletivo, né? O pessoal entrou são 3 mulheres, uma somente que oficialmente participa, que é eleita, mas elas são em 3, né? Durante todo o processo, essas 3 é a candidatura coletiva. Você acha que isso é uma tendência? Isso pode vir a evoluir de uma outra forma para que as 3 depois vão participando? Porque oficialmente uma participa das sessões, ela que vai estar participando das votações, mas fora do processo, elas podem estar discutindo, né, todos os projetos, todas as criações, as ideias que elas vão estar
sugerindo, levando para a população. Então, Valana, eu vejo como algo muito positivo, né? Pensar novas formas de representatividade, né? E de exercício da representação. É importante a gente destacar que o nosso sistema político estabelece como regra a titularidade do eleito ou eleita, certo? Então, o que pode acontecer, né, com essa experiência que é inovadora e que a gente vai começar a observar agora como vai funcionar de fato, é que o mandato compartilhado, né, o mandato coletivo, ele pode ganhar duas dimensões, né, dois formatos. Primeiro, o rodízio, né, de nomes como titulares do mandato, né? Então, isso pode acontecer, mas não com quem fez parte da chapa, né? Porque entraria o suplente. Então, não é o caso que pode acontecer, penso eu, com esse mandato coletivo do PSOL, mas sim um formato em que a candidata lá, de fato, assuma, né, a titularidade, exerça o mandato e as outras, né, companheiras de mandato exerçam um papel destacado na vocalização dos interesses, das votações e no contato com os eleitores. Inclusive, é muito provável que todas estejam dentro do mandato, né? Como assessoras, então, assessoras nomeadas. Então, isso daí gera um processo mais formal, né, de exercício do mandato. Eu vejo como uma experiência muito interessante, embora ao longo da história aí da nossa democracia, de 88 para cá, não só em Salvador, mas em todo o Brasil, a gente já tem candidatos e candidatas que foram eleitos com apoio dos movimentos sociais, né? Dos sindicatos, do movimento de Sem Terra, do movimento LGBTQI+, né? Do movimento contra o racismo, né? De combate ao racismo. Então, nós já temos, ao longo da nossa história democrática, candidaturas que dialogam, né, com movimentos sociais, com grupos societários. Então, de fato, o mandato coletivo é uma experiência que organiza melhor como é que vai funcionar, do ponto de vista interno e externo, o exercício do mandato e da representação política. É algo muito interessante, né, para a gente combater a desconfiança na política, para a gente, de fato, ter uma renovação na forma de se fazer política. Eu vejo como algo que, embora seja relativamente complexo, mas que pode dar mais sentido, né, à relação entre representantes e representados. Desculpa, Valena. Inclusive, o pessoal tem pilotado essa experiência em todo o Brasil, né? Então, é interessante também a gente perceber que pode ser uma marca do PSOL como um partido que tem se colocado na esquerda como alternativa ao PT e ao PCdoB. Cláudio, a gente vem falando, Salvador foi a 8ª cidade que elegeu mais mulheres, né? Ainda o número é pequeno de mulheres na política. O que é que precisa, na sua opinião, na sua análise, o que é que precisa para as mulheres estarem, se engajarem mais na política, participarem mais do processo político? Valana, primeiro eu vejo que é necessário um processo de educação política, né, de criação de espaços institucionais nos quais se tenha como horizonte a inclusão social e política das mulheres. O que a gente diz na ciência política é que há uma subrepresentação, né? Quando a gente olha, por exemplo, na Bahia, nós temos 56% de mulheres e 12% de prefeitas eleitas. E na Câmara nós tivemos aí 20% quase 20% de mulheres eleitas. Houve um acréscimo, né? Elegeu-se mais 2 mulheres, inclusive na Câmara Municipal, né, do Salvador, a gente tem aí um perfil dividido entre esquerda e direita, o que é muito interessante para a pluralização da política, né? Ou seja, uma bancada de mulheres com interesses distintos e com visões ideológicas que são, né, portanto, mais plurais, e eu vejo que é necessário a construção dessa perspectiva de representação do voto feminino. Então, é um processo no qual os partidos devem, de fato, preparar candidatas, construir carreiras políticas, né, recrutar mulheres que tenham um potencial eleitoral de falar mais em nome das mulheres. Eu vejo que esse é o principal caminho, olhando de forma
né, mais pragmática que a médio prazo, é interessante que os partidos criem espaços internos de valorização da mulher na política, e isso pode se refletir em candidaturas que tenham viabilidade. Então, há muito a se fazer. Deixa eu contar uma curiosidade para você e para os ouvintes. Em São Francisco do Conde, nós tivemos 6 mulheres eleitas de 13 cadeiras. Então, é uma situação inusitada, porque lá em São Francisco do Conde nós teremos 46% da Câmara de mulheres. Então, não seria nada difícil pensar que essas mulheres estarão à frente da própria mesa diretora da Câmara, né? Então, é um processo político, cada realidade, cada cidade, cada município tem como conseguir, de fato, né, o aumento da participação das mulheres, e eu vejo que há um caminho muito forte ainda pela frente. No caso de Salvador, nós temos uma pluralização da sociedade civil, nós temos mulheres liderando todas as áreas, né, e da sociedade. Então, eu vejo que há um potencial, sim, de aumentar e, com certeza, termos uma participação mais igualitária, o que é muito bom para a democracia brasileira. Cláudio, agora uma pergunta, né, que o seu livro anterior, antes do dicionário das eleições, é o livro Para Onde Vai a Política Brasileira. E aí, para onde é que vai a política brasileira? Como é que foi embasado essa sua pesquisa para esse livro? Queria que você falasse a respeito. Então, Valana, eu passei 4 anos no doutorado, né, em Ciências Sociais, lá na UFBA, em São Lázaro, e fiz uma pesquisa sobre a relação dos movimentos sociais com o lulismo, né, com a proximidade aí da liderança da figura do ex-presidente Lula. Então, quando a gente começou a fazer o doutorado, eu já tinha a perspectiva de que o doutorado poderia se tornar um livro. No entanto, quando eu estava finalizando o processo da pesquisa, né, para defender a tese, a gente teve uma mudança muito abrupta na política brasileira, começando com a contestação do resultado das urnas, por parte de Aécio Neves, que pediu recontagem em 2014. Em 2015, a gente já teve movimentos de rua legítimos, né, e pedindo impeachment da presidente Dilma. E, em seguida, tivemos a efetivação do impeachment e tivemos também a prisão, né, do ex-presidente Lula e, obviamente, que a Lava Jato rondando todo esse processo político. Então, eu terminei o livro, né, eu preferi, para ser honesto com os leitores, eu resolvi terminar após as eleições de 2018. E terminei com 2 perspectivas. Ou a gente vai em direção ao autoritarismo, que necessariamente não passa por um golpe militar clássico, né, mas um autoritarismo, inclusive social, né, ou a gente vai aqui, né, caminhar para um processo democrático, né, de tensionamento das forças político-partidárias, e isso vai gerar aí um processo em que as instituições vão crescer diante da crise. E eu vejo que isso ainda está em aberto, talvez com mais um lado mais favorável, que é esse lado da democracia, mas nós elegemos para a presidência da República um político. O presidente Bolsonaro tem um perfil autoritário, de pouco apego às instituições republicanas e às próprias regras da democracia, né? Então, essa é uma questão comprovada com base nas suas falas, nos seus discursos, certo? Quando ele da maneira pela qual ele chegou ao poder, né? Como ele estabeleceu uma relação com a sociedade civil. Para nós, professores, né, federais, professores, servidores públicos federais, a gente tem sofrido bastante aí, porque, às vezes, quem tem passado, melhor dizendo, pelo Ministério da Educação, tem se colocado de uma forma muito ruim, né? Um chamando a Universidade de balbúrdia, né, de que as pesquisas não servem para nada, outros falando que a gente é ideólogo, né, como se a gente ficasse em sala de aula ensinando, né, cartilha de ideologia A, B ou C, enfim. Então, um processo muito ruim, né, de perseguição, de deslegitimação das instituições universitárias no Brasil. Então, esse primeiro livro, né, esse meu primeiro livro autoral, trouxe dados sobre protestos, dados sobre a Operação Lava Jato, né, e também
há uma certa discussão sobre o futuro da esquerda. E lá no livro eu já falava, né, de que a gente tenderia a ter o pós-lulismo, né, ou seja, a base da esquerda se movimentaria para a construção de uma nova liderança que fosse, diríamos, complementar à figura do ex-presidente Lula, né? Então, eu vejo que esse é o caminho, do ponto de vista do que está acontecendo com a esquerda, e, de uma forma mais ampla, nesse momento, a direita liberal vai isolando, né, vai tendo uma relação mais de autonomia com a figura do presidente Bolsonaro, mesmo com o Centrão acenando, né, com a sustentação do governo. Vejam que em nenhum momento o Centrão promete marchar com o presidente Bolsonaro para a sua reeleição, né? Então, quando o Centrão fechou o acordo com o povo, né, de apoiar em votações os interesses do governo federal, foi muito na perspectiva de que você é presidente, é legítimo e vai ficar aqui até o final, porque havia, né, aquele temor por parte do Palácio do Planalto de que um processo de impeachment viesse à tona, diante das, como a gente fala, né, nós baianos, das barbeiragens do presidente. E pode vir a ter ainda, sim. Cláudio? Você acredita que ainda possa vir a ter? Olha, Valana, penso que não podemos descartar 100%, mas precisaria haver aí um processo muito forte de ruptura institucional e mesmo de isolamento político do presidente. Não dá para descartar, mas nesse momento, do ponto de vista dos recursos disponíveis, né, pelo presidente Bolsonaro, emendas parlamentares, cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão, liberação de verbas, construção de obras, nesse momento eu vejo que ele caminha para ter uma base relativamente estável lá no Congresso, e com isso ele pode ir se apoiando nesta base para determinadas votações. Eu acho que ele caminha de fato para terminar o mandato. Eu estou com uma pergunta aqui de Pedro, e já desde antes algumas semanas a gente vem falando sobre eleição, e uma pergunta que volta também. Bom dia, uma provocação. O povo brasileiro está pronto conscientemente para o voto facultativo? Não sei se por conta desse aumento na abstenção, de votos brancos e nulos. Você acha que as pessoas estão querendo a não obrigatoriedade do voto, não estão dando importância ao voto por essa descrença na política? Alana, é um debate interessantíssimo, né? Eu vejo que nós não estamos preparados para esse nível de amadurecimento democrático, e eu tenho uma posição aqui que é pessoal, né? Eu sou contra o voto facultativo, porque eu já entendo que o sistema político brasileiro oferece uma saída institucional para quem não vai votar, certo? E lembrando que o voto, né, ele é, melhor dizendo, o que é obrigatório não é o voto, é o comparecimento, porque lá nós temos como votar em branco ou nulo, certo? Na urna. Então, o que a gente obriga na Constituição é o comparecimento. E do ponto de vista republicano, não vejo problema algum que a cada 2 anos a gente vá pegar uma fila e que a gente se posicione politicamente em relação a quem deve liderar a política. E lembrando que a política afeta muito o dia a dia das pessoas. Inclusive, Valana, no interior, a gente percebe, eu já dei uma olhada aqui nos dados, que em vários municípios, sejam eles maiores ou menores em população, nós tivemos uma abstenção abaixo dos 20%. O que é que isso quer dizer para nós? Que no interior, né, nas cidades menores, nós temos um processo aí social e político em que a prefeitura é o principal indutor de desenvolvimento, na geração de emprego, de oportunidades, né, e de indução de políticas públicas que podem, de fato, mudar a vida das pessoas. Então, ir votar é uma tarefa republicana, né, que é vista pela população como um dever cívico. E, obviamente, que tem ali os interesses, né, de eleger um político ou política ali em disputa. Então, eu não vejo como um problema, sabe? Eu acho que a política brasileira tem outros problemas, tem outras questões que a gente poderia melhorar e resolver de uma forma mais importante. Inclusive, algo que afeta a nossa democracia é a desigualdade social, né? Como é que eu, professor,
universitário que tem acesso a livros, jornais, né? Há muita informação e tenho tempo para ler, para me informar, né? Tenho mais tempo, porque minha carreira permite isso. Posso me comparar a pessoas que estão no nível de dificuldade econômica, né, de pobreza, que têm uma formação educacional, tiveram acesso educacional de maneira diferente, né? Então, do ponto de vista mais geral, né, o grande problema da política brasileira é esse nível de desigualdade em que nós temos, por exemplo, olhando para nossa cidade, olhando para Salvador, né, nós temos mais de 80% da população ganhando até 2 salários mínimos, isso contando com a informalidade. Então, quando a gente vai olhar todo o Brasil, né, as capitais, a gente vai vendo que o cenário é muito difícil, e isso afeta como as pessoas interagem com o processo democrático. Então, eu vejo que o voto obrigatório não é um grande problema, algo que nesse momento coloque em xeque a nossa democracia. Doutor Cláudio, a gente está encerrando aqui a nossa programação do primeiro bloco. Eu quero agradecer a sua participação. A gente tem muito assunto para conversar. Vamos combinar outras vezes. Com o retorno de Geraldinho também, ele gosta muito dessa discussão política. Eu acho que a gente já entraria em outra discussão e não para as pessoas desconstruírem isso do voto obrigatório, e sim da importância do seu voto, né? Para decisões futuras, como você falou, para a construção. Quando você bota obrigação, as pessoas colocam aquilo na cabeça, e a importância, né? É a obrigação por ter uma importância, a obrigação presencial, como você falou, mas é a importância do voto que decide várias, né? Porque se você não vota, você dá o direito do outro decidir por você, e por aí a gente entra numa discussão muito bacana. E vamos voltar outras vezes, as portas estão abertas aqui no 6 em Ponto. Assim que Geraldinho retornar, a gente marca também para a gente continuar essas discussões aí, tem muito assunto bacana. Quero agradecer sua participação, todo esse bate-papo, esclarecimento muito agradável. Viu, Cláudio? Mais notícias, vamos nos falando. Muito obrigada. Obrigado, Valana. Um grande abraço para os ouvintes da Metrópole, um abraço para Geraldo Júnior, e estou à disposição para a gente continuar conversando de política. Massa. Bom dia. E daqui a pouquinho a gente vai conversar no segundo bloco com a Ana Paula de Moraes. Ela vai falar sobre o direito digital aí nas eleições. Vamos lá, Júnior, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo 6 em Ponto. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Na mitologia grega, deus do tempo. Na Fiat, o esportivo com central multimídia de 7 polegadas e porta-malas de 525 litros. Aproveite! Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 65.790 por R$ 59.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida. Pague seus débitos com Detran em até 12 parcelas no cartão. Chegou na Bahia a Zapay, empresa credenciada no Detran para parcelamentos de débitos. Visite nosso estande em frente ao saque do Shopping da Bahia e quite sua dívida na hora, pagando em até 12 vezes. Pare de fugir da Blitz e evite ser incluído na dívida ativa do Estado. Faça sua simulação em usezapay.com.br. Zapay, rápido, seguro e fácil. A fábrica de bolo Vó Alzira do Walmart da Vasco da Gama está aguardando vocês com os bolos de festa, bolos recheados, diet e os bolos com cobertura a partir de R$15. Venha nos visitar e pegar o seu. Horário especial durante a pandemia, de segunda a sábado, de 12 às 20 horas. Fazemos delivery. Telefone 98129-4974. E em breve, uma nova unidade no Maxi Atacado, na Bonocô. Em breve, você poderá mudar a sua vida. Em breve, as decisões que você toma hoje farão toda a diferença. Em breve, uma carreira jurídica pública poderá ser sua. A partir do dia 7 de dezembro, a Múltipla Difusão preparou uma nova turma Carreiras Jurídicas, o melhor corpo docente do Brasil, aliado de uma excelente metodologia de ensino para você conquistar a sua aprovação. Serão 390 horas de carga horária, com aulas presenciais e telepresenciais ao vivo, em tempo real. Inscreva-se com 45% de desconto na Black November. Informações 71-3341-1774 ou acesse
portalmultipla.com.br. Múltipla, aprender com os melhores faz toda a diferença. Cabeças vão rolar. O Carrasco está de volta. E voltou com muita vontade de cortar cabeças. Pois a Metrópole resolveu voltar com a guilhotina, e desta vez especial. E o Carrasco fará de tudo para que você não ganhe nenhum prêmio. Aqui é o Carrasco quem manda. Não ganha as TVs de 32 polegadas, nem os micro-ondas, muito menos as caixas de som Bluetooth. Para participar, basta enviar uma mensagem apenas com a palavra guilhotina para o WhatsApp da Metrópole, 71981553258. Mas lembre-se, se você não acertar as perguntas, cabeças vão rolar. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Você está ouvindo 6 em ponto. Olá, bom dia. São 6 horas e 36 minutinhos. Estamos de volta aqui no 6 em ponto. Meu nome é Valana Agualuz. Eu estou aqui com essa turma massa. Júnior Caetano, Vini Simoni, Natália. Um beijo para você que ligou o rádio agora, para você que está aí ligadinho pela TV Band. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço para você do interior do estado, Feira, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Ilhéus, toda essa turma, sem esquecer ninguém. Vocês moram aqui no nosso coração. Participem, ligue, 35055000, estamos aguardando sua participação. Pode mandar também pelo WhatsApp, mensagem de texto, 981553258, ou mande sua mensagem lá pelo chat do YouTube. Você que gosta de nos seguir pelo YouTube, estamos ao vivo, youtube.com/portal Metro 1. Agora nós vamos bater um papo com a doutora Ana Paula de Moraes. Ela é advogada especialista em direito digital. Vamos lá, doutora Ana Paula está aí por Skype? Metrópole Entrevista. Olá, doutora Ana, como vai? Seja bem-vinda, viu? Que bom que deu tudo certo nossa entrevista, esse bate-papo. Bom dia, Valana. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente foi ótimo, deu tudo certo. Então, Ana, a gente vem acompanhando esses ciclos eleitorais, né? Que tem trazido o mundo digital, as redes sociais, e quem conseguiu utilizar essas novas ferramentas, mobilizou eleitores, influenciou ideias que convergiram em uma nova mudança, né? Então, a gente, desde a campanha que começou a chamar a atenção, foi a de Barack Obama, que ele conseguiu reunir grande grupo, assim, através do Twitter, né? E aqui no Brasil, através das eleições de 2018, começou a ter uma visibilidade maior as redes sociais, através de mensagens, aplicativos, enfim. Queria que você começasse falando aí desse o direito digital, como é que foi essa análise, esse boom por conta da pandemia, essa análise na sua visão do direito das eleições de 2020. Bom, as plataformas digitais, realmente, as redes sociais, elas são um diferencial na nossa sociedade, né? Desde que surgiram em nossas vidas, em qualquer ramo de atuação e principalmente nas eleições, elas foram, assim, um divisor de águas. Se a gente for olhar as eleições de 2016 para agora, a gente teve um engajamento muito maior, uma conscientização muito maior das pessoas no pleito eleitoral, né? Inclusive, a Agência Brasil, essa semana, fez uma divulgação de matéria onde o número de fake news e o número de matérias de desinformação também já diminuíram em comparação ao pleito anterior. Não é que eles
que elas diminuíram neste pleito. Mas se nós fizermos um comparativo da primeira vez que nós tratamos de eleições através de redes sociais e até agora, houve realmente uma conscientização da população no uso correto desse tipo de ferramenta com relação ao pleito eleitoral. Por certo que a gente está falando de um momento de pandemia e eu entendo que grande parte das pessoas que compuseram as campanhas de marketing político, eles tiveram um desafio no sentido de ater a atenção dos usuários para as plataformas, para o conteúdo do trabalho que o candidato estava oferecendo, né, para a sua eleição. Porque nesse momento de reclusão, o que mais a gente via eram pessoas realizando lives, webinar, e chega um momento que a pessoa começa a ficar cansada, né, de participar de tanto movimento online. Então, eu acredito que foi um desafio muito grande para o pessoal do marketing político conseguir ater a atenção de todos, né, atrair essa atenção para que eles prestassem efetivamente atenção nas propostas de governo de cada candidato, né? Certeza. Quando você fala aí das lives e todo esse processo digital que também pode cansar, também tem a situação de muitos, talvez essa corrida pelo número de seguidores, de live, e até onde podia, até onde não podia, até onde realmente se consegue conquistar os eleitores ou conseguir os eleitores falar realmente ali nas redes sociais, né, no mundo digital, porque a maioria da população nem sempre tem esse acesso, tem um público específico. Como é que você acha que as redes sociais realmente continuam, por conta da pandemia, ela teve um crescimento? É uma forma também de se conseguir o voto, de se conquistar eleitores? Sim, sem sombra de dúvida. As redes sociais, elas têm um papel fundamental antes, durante e depois, na verdade, de um pleito eleitoral. Porque se você utiliza esse tipo de ferramenta para conquistar um novo eleitor, um novo lead, né, como a gente chama, você também tem uma missão muito mais importante depois, é de manter esse eleitor como seu seguidor. É prestar conta a ele de tudo que você ofereceu, de tudo que você se predispôs na pré-campanha e na campanha eleitoral, de você, na verdade, fazer uma prestação de contas mensal a ele de tudo que realmente você conseguiu realizar. E se você não conseguiu realizar, que você seja honesto e diga, olha, eu não consegui realizar em função disso, isso e isso. Porque o mais importante nesse momento que nós estamos vivendo, nas relações que não são presenciais, né, são todas via dispositivos mobiles e via plataformas digitais, é que a gente consiga ser o mais honesto, o mais transparente, mais sincero com o nosso seguidor. Porque se isso a gente não assim fizer, a gente perde credibilidade. Aquele eleitor, ele não vai prosseguir e ele não vai te indicar para outros colegas fazerem parte daquela plataforma digital e ouvirem o que você tem para dizer. Então, a sinceridade, a honestidade, a clareza, não falar de forma rebuscada, com uma linguagem onde seja acessível a todo e qualquer cidadão, isso aí é fundamental para você manter os seus seguidores fiéis a você e fazer com que eles sejam efetivamente os grandes militantes em trazerem novos eleitores para sua rede social. A Luísa está com uma pergunta aqui pelo WhatsApp. A legislação era a mesma para as regras em relação à postagem, para as regras do horário político? Vi depoimentos em redes sociais que estavam também no horário político. A lei eleitoral, ela, no que diz respeito aos impulsionamentos de campanha e as publicidades nas redes sociais, elas seguem o padrão da normatização e isso está atrelado efetivamente ao orçamento da campanha.
Então, esse é um grande diferencial que a gente teve da eleição de 2016. Primeiro que lá atrás, né, o pretérito, a gente não podia impulsionar os cards nas redes sociais e a gente não poderia ter um patrocinador, vamos dizer assim, né, uma pessoa que patrocinasse o seu card. Então, nessa nova eleição, a gente também teve essa novidade, onde você poderia ter uma pessoa, vamos dizer assim, pagando um card para impulsionar, desde que fosse dito e estampado no card o número do CPF daquela pessoa que estaria patrocinando aquele impulsionamento de campanha. E, obviamente, que esse número de publicidade nas redes sociais, ela está atrelado à verba que o candidato ou o partido alocou para aquele tipo de publicidade nas redes sociais. Então, não poderia ultrapassar o que foi pré-estabelecido no orçamento de campanha e apresentado e homologado pelo TRE local. Eu estou com uma pergunta aqui de André, ela diz que é estudante de Direito, ela diz: o direito digital mudou muito desde quando você começou a atuar nessa área. Por conta da velocidade que a tecnologia avança, podemos afirmar que o advogado que trabalha com direito digital precisa buscar atualização de forma mais constante do que um profissional que atua em outra área do direito? Bom, eu atuo no direito digital desde 2010, sou pioneiro do direito digital aqui na Bahia, e o que eu posso dizer a ela, que é estudante, é o seguinte: trabalhar com direito digital quer dizer e obrigar a você a entender efetivamente sobre tecnologia. Não adianta você ir para o mercado dizer que você trabalha com direito digital se você não consegue conversar sobre tecnologia. Você sabe efetivamente o que é uma ferramenta de tecnologia, o que é um software, o que é um hardware, como é que aquela operação tecnológica ocorre no ambiente empresarial ou como é o impacto dele perante a nós, cidadãos, porque a gente tem que entender que nós utilizamos smartphones, tablets, notebooks, e se a gente for fazer um paralelo com o crime digital é o mesmo do crime real. A única coisa que altera é que os dispositivos globais, eles são as ferramentas de tecnologia utilizadas para o crime digital. Então, sim, se você opta em trabalhar com direito digital, faça sempre que puder a sua atualização, não só na legislação do direito, porque o direito evolui na medida que a sociedade evolui, mas principalmente para que você possa entender efetivamente de tecnologia. Caso contrário, eu diria que você não se arrisque nessa área, porque senão você pode pôr em risco operações de empresas e até vida de pessoas. Doutora, e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como é que ela funciona, como é que no caso do direito digital, a gente falando de campanha política de eleições, tanto para o candidato, tanto para a pessoa física, o usuário comum. Eu sei que as redes sociais, antes da eleição, teve algumas mudanças, né? Falando específico até do Facebook, que criou novas regras para o usuário comum também, para acessar, de postagens. Como acessar essa lei, o que é que essa lei realmente protege em relação aos dados pessoais? Bom, a LGPD, como é normalmente falada por nós, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, na verdade, é um grande guarda-chuva regulatório que visa salvaguardar a coleta e o tratamento dos dados pessoais e sensíveis de todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, na verdade, a partir de setembro de 2020, que foi efetivamente quando a lei entrou em vigor, qualquer empresa, seja ela pública ou privada, ela só pode coletar dados pessoais nossos, ou seja, nosso CPF, nosso e-mail, nosso endereço, nosso telefone celular, o nosso número do título de eleitor, o endereço da nossa casa, se efetivamente nós dermos o nosso consentimento. A gente tinha uma realidade digital até então, onde todas as empresas coletavam toda e qualquer informação nossa e nós não sabíamos para onde essas informações iam, para que banco de dados, nem com quem era compartilhado. A partir de agora, isso não mais pode acontecer. Nós vamos ver efetivamente um novo posicionamento de mercado, onde todas essas empresas, não só do mundo físico, né, exemplo de uma farmácia, quando você vai para receber um desconto, a farmácia lhe pede o número do seu CPF ou te pergunta qual é o nome do teu plano de saúde para lhe conceder o desconto. Essa prática ela não vai mais poder existir.
Se a empresa farmacêutica, se a farmácia quiser te dar um desconto, ela vai ter que te dar um desconto porque ela quer te dar um desconto. E não como forma de barganha de você fornecer os seus dados pessoais para que esse desconto lhe seja concedido. E ainda assim que o faça, ela tem que lhe explicar por que é que ela precisa do seu CPF, da sua identidade, do seu telefone celular, e para que finalidade. Então, na verdade, a LGPD ela vai causar um grande impacto na vida de todo mundo. As empresas que não se adequarem à legislação, a qual, se você digitar, vamos dizer assim, você fizer der uma googada e colocar LGPD, a lei vai vir na íntegra para você, como todas as explicações com relação à LGPD. Você sabe, Valana, eu venho há muito tempo já com essa, vamos dizer, essa conscientização, não só empresarial, mas muito do cidadão, porque eu acho que o cidadão é o grande empoderado do momento, porque se ele não der o consentimento dele, nenhuma empresa, claro, com raras exceções, da área de saúde, né, e área escolar e de faculdade, porque se você não fornecer essas informações, a prestação de serviço não poderá lhe ser fornecida, né, na salvaguarda de sua vida e nem nos seus estudos, mas tirando esse nicho de mercado, nenhuma outra empresa, seja do mundo online ou do mundo offline, poderá coletar suas informações sem que lhe informe efetivamente para que finalidade, com quem ela vai compartilhar e por quanto tempo esse tratamento será realizado. Da mesma forma que a LGPD ela também tem um impacto na questão das campanhas políticas, porque a gente sabe que o marketing político ela tem um grande banco de dados com seus leads, que são seus eleitores. Então, a partir de agora, essa realidade também impacta nas empresas e nos profissionais que fazem campanha política, porque esses leads, essas informações que você tem no banco de dados, elas também vão necessitar do consentimento desse eleitor para que você continue a fazer disparos de mensagens por mensageiros eletrônicos ou por mensageiros de e-mail, ou seja, para cada dado pessoal desse, você precisa de um consentimento do titular, que é o titular do dado. Doutora, a gente está chegando ao finalzinho da nossa programação, mas eu queria que a senhora respondesse. Tem uma pergunta aqui de Gabriela, ela diz: eu trabalho com marketing digital e após a campanha eu tenho recebido algumas mensagens no meu WhatsApp, acredito que fake por conta de tantos números, tantos acessos. Queria saber como me proteger, já que baixei tantos aplicativos em relação ao trabalho. Qual é a orientação que a senhora dá para esse tipo de proteção? Primeiro, você ter um bom antivírus no teu telefone. Segundo, só baixar aplicativos que efetivamente são essenciais para as suas atividades. E passando essa oportunidade de trabalho, se você não vai mais precisar desses aplicativos que você baixou no seu celular, desinstale ele, passe um antivírus, limpe todo esse celular e todas as informações ou solicitações de telefones desconhecidos que você venha a receber, não clique em nenhum link e nem responda de forma aleatória, porque caso você não tenha esse tipo de salvaguarda, você pode ser acometida por um golpe de WhatsApp e de repente ter o teu telefone completamente comprometido, e aí aqueles crimes de extorsão, pedido de pagamento de dinheiro, transferência de conta, essas coisas todas também começam a ocorrer. E como você é profissional, a gente sempre orienta também que você tenha o aplicativo comercial, que é gratuito e tem 2 etapas de verificação. Então, você pode ter 2 tipos de senha e você tem uma dupla blindagem, vamos dizer, com relação às suas informações e os dados que você guarda no seu celular. A doutora, estão pedindo suas redes sociais, se tem algum site para poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, se você coloca lá esse tipo de dicas, de orientações. Bom, eu vou lhe dar, a gente tem o Instagram, que é o D Moraes ADV, D de dado, E de elefante, Moraes, com o meu sobrenome, ADV, que é o Instagram. O mesmo nome dentro do Facebook, só que D Moraes Advocacia. E meu site, que é www.demorais.dv.br. A gente tem dicas diárias de tecnologia, de salvaguarda de direito do consumidor, de proteção de informação. Temos também um EAD,
que é o dmeducaçãodigital.eadplataforma.com. A gente tem um curso, né, Valana, você até fez conosco o curso de marketing digital e LGPD descomplicada, que é uma forma didática, assim, juridiquês, que eu resolvi criar como forma de educar digitalmente todos os cidadãos que têm o interesse de conhecer o direito digital, saber seus direitos, né, e ter um pouco de rumo profissional, seja ele um advogado, seja ele uma pessoa da área de marketing, enfim. A gente consegue apoiar todos os profissionais dentro do direito digital. Bacana. Muito bom, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Vamos continuar nos falando, viu? Falar um pouco mais aí do direito digital. Muita coisa ainda vai ter, ainda tem segundo turno em alguns locais, independente de campanha. Eleição tem sempre, né? Então seu trabalho não para, o direito digital está sempre, e acredito que abranja também as outras áreas. Mas muito obrigada, doutora Ana Paula. A gente conversou com a doutora Ana Paula de Moraes, advogada especialista em direito digital. Hoje a gente falou sobre eleições e processo político também no primeiro bloco. Júnior, até amanhã, viu? Um abraço, Valana. Até amanhã. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Tenha um excelente dia. Muito obrigada a todos vocês pela companhia. E amanhã a gente volta. Coloque seu despertador, programe a sua televisão. 6 em ponto a gente está aqui de volta. Fique agora com Bom Dia com Mário Kers e toda a programação da Band. Beijo, tchau, tchau. Você ouviu 6 em ponto. A rádio da cidade, Metrópole FM. Atenção para esta notícia. Concreto de qualidade